Neste vídeo, eu vou revelar exatamente por que você ainda não está rico e quais são as 7 verdades que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou Napoleon Hill e hoje falo diretamente com o seu interior. Aquela parte silenciosa que sempre soube que havia algo maior reservado para você, mas que por algum motivo nunca conseguiu romper completamente as barreiras que cercam sua vida atual. Você está prestes a ouvir uma explicação profunda, talvez desconfortável, mas absolutamente necessária. Porque a pergunta que guia este vídeo, por que você ainda não está rico, não é apenas sobre dinheiro, é sobre destino, é sobre propósito, é sobre a distância entre a grandeza que você sente e a realidade que você vive. E antes de mergulharmos na primeira verdade, deixe-me perguntar algo que talvez ninguém tenha perguntado a você de maneira tão direta. Quantas vezes você sentiu que estava perto de mudar tudo, mas recuou no último segundo? Aquela ideia que surgiu e você engavetou. Aquele impulso interior que você ignorou. Aquela chance que apareceu e você deixou passar. Você consegue lembrar da sensação exata do momento em que desistiu. Consegue lembrar do silêncio que veio depois, acompanhado de um arrependimento sutil, quase imperceptível, mas persistente? Pois bem, esse silêncio contém respostas que você precisa enfrentar hoje. A primeira verdade é simples e devastadora. A riqueza não chega para quem transfere responsabilidade. A partir do momento em que você culpa o governo, o chefe, a família, a falta de tempo, o passado, a crise, a sorte, você entrega sua chave de prosperidade para forças externas. E ninguém constrói riqueza com as mãos vazias. Então pense comigo, quantas narrativas você criou para justificar o que ainda não conquistou? E mais importante, por que você ainda se apega a essas histórias quando elas claramente não servem ao destino que você deseja? A segunda verdade é ainda mais desconfortável. Ninguém prospera enquanto tenta proteger a versão antiga de si mesmo. Hábitos antigos, emoções antigas, crenças antigas. Todas elas querem manter você exatamente onde está. E você, sem perceber, talvez esteja tentando avançar enquanto carrega uma mala cheia de identidades que já não fazem sentido. Você diz que quer prosperar, mas continua funcionando sob a mentalidade de alguém que teme perder o pouco que tem. E eu preciso perguntar, como você espera receber uma vida grandiosa se não está disposto a abrir mão da vida pequena? Quantas vezes você pensou em mudar algo? Uma rotina, uma relação, um hábito, um ambiente, mas sentiu medo de enfrentar o desconforto da transformação? E por que você continua acreditando que é possível criar uma nova realidade sem abandonar a antiga? A verdade é que muitos desejam a prosperidade, mas quase ninguém aceita o processo que ela exige. Prosperar é cruzar conscientemente de um território velho para um território desconhecido. E todo território desconhecido provoca medo. Mas esse medo não é sinal de perigo. Ele é sinal de direção. Você já percebeu isso? Quantas vezes o desconforto indicou exatamente o caminho que você precisava seguir, mas você interpretou como um aviso para parar? Eu quero que você pense profundamente nisso. As 2 primeiras verdades que acabei de revelar não são obstáculos, são convites. Convites para abandonar o que não serve mais. Convites para assumir aquilo que você pode ser. Convites para perceber que prosperar é muito mais uma decisão interna do que um acontecimento externo. Agora pare e analise sua própria vida nos últimos meses. Quantas oportunidades você deixou para depois? Quantas ideias você teve e descartou? Quantas vezes você permitiu que a dúvida te dominasse no instante exato em que deveria avançar? E por que você continua permitindo isso? Se você realmente quer entender por que ainda não está rico, comece observando suas hesitações. A vida fala com você através delas. E o mais importante, a vida tenta te empurrar para a frente, mas você tem se agarrado à borda do passado com todas as forças.
O vídeo de hoje existe por um motivo, para fazer você soltar essa borda. Estamos apenas na primeira parte das verdades que você precisa ouvir, mas se essas palavras já tocaram algo dentro de você, então você está pronto para seguir adiante. A jornada não terminou. Na verdade, ela está apenas começando. Agora que você ouviu as duas primeiras verdades, quero que faça uma pausa interna e observe o que está acontecendo dentro de você. Talvez exista uma mistura de inquietação, reconhecimento e até um certo incômodo. Isso é bom. Isso significa que sua mente está respondendo. Significa que algo dentro de você está despertando. Você percebe? Mas antes de continuar, preciso fazer uma pergunta que definirá seu avanço a partir de agora. Você realmente acredita que nasceu para ser rico? Ou apenas deseja isso como quem sonha acordado, sem intenção real de mover-se? Porque aqui entramos na terceira verdade, aquela que separa quem prospera de quem apenas observa a prosperidade acontecer para os outros. A terceira verdade é esta: a riqueza não é perseguida, ela é atraída. Sim, você pode trabalhar duro, pode se esforçar, pode até se sacrificar, mas nada disso importa se a sua mente estiver desalinhada com a frequência das oportunidades. A riqueza chega para quem se torna um imã, não para quem vive como fugitivo das próprias dúvidas. Então responda: como você tem se posicionado diante da vida? Como um imã ou como alguém que teme cada movimento? Pense nos seus últimos dias. Quantas vezes você abriu espaço interno para a possibilidade do crescimento? Quantas vezes você olhou para uma oportunidade e a viu como uma ameaça? Quantas vezes a sua insegurança falou mais alto do que sua visão? A maioria das pessoas quer prosperar, mas continua vibrando medo, escassez, desconfiança, hesitação. E aqui vai uma pergunta forte, mas necessária. Como você espera atrair abundância se a sua mente ainda opera no nível da sobrevivência? A abundância não se aproxima de quem vive se protegendo. Ela se aproxima de quem se expande. E isso nos leva à quarta verdade, que muitos passam a vida inteira fugindo. O medo nunca desaparece. Você é que precisa crescer até ficar maior do que ele. Pessoas acham que vão agir quando o medo sumir. Acham que vão se mover quando se sentirem preparadas. Acham que a coragem vai aparecer antes da ação. Mas isso nunca acontece. Nunca. Na minha jornada, estudando milhares de homens e mulheres bem-sucedidos, eu aprendi algo inquestionável. O medo é um indicador, não um obstáculo. Ele aponta exatamente a direção onde estão as maiores recompensas. Por isso lhe pergunto, o que você deixaria de conquistar se continuasse permitindo que o medo conduza suas escolhas? Talvez você tenha abandonado um projeto que te chamava. Talvez tenha recusado uma oportunidade porque parecia grande demais para quem você acreditava ser. Talvez tenha diminuído seus sonhos para caber na opinião de pessoas pequenas. E se for exatamente isso que te mantém distante da prosperidade? O medo só domina quem o interpreta errado. Você o interpreta como risco, quando deveria interpretá-lo como destino. A pergunta não é como eliminar o medo, mas sim, o que o meu medo está tentando me mostrar sobre o próximo nível da minha vida? Reflita profundamente sobre isso. E antes de continuar, quero pedir algo importante. Se estas verdades estão fazendo você enxergar o que nunca percebeu, então isso significa que você está no caminho certo e que sua mente está sendo ampliada. Por isso, curta este vídeo agora. Isso fortalece o canal e faz com que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. Se inscreva no canal. Se você perder os próximos segredos, perderá parte essencial da transformação que já começou aqui. Agora, respire fundo. O que está por vir no próximo texto vai mexer ainda mais com seu interior. As verdades seguintes não apenas explicam o que falta na sua vida, elas revelam para onde você precisa ir. A sua transformação está em andamento e você sente isso. Por isso, continue. Não pare.
A jornada só se aprofunda daqui em diante. Antes de eu continuar, preciso que você respire fundo, porque o que vou revelar agora é mais profundo do que a maioria das pessoas está preparada para aceitar. Se você chegou até aqui, então já percebeu que este vídeo não é feito para quem busca conforto, mas sim para quem está cansado de viver abaixo do próprio potencial. E hoje eu, Napoleon Hill, quero que você encare duas verdades que foram ocultadas da maioria das pessoas durante toda a vida. Quinta verdade: você nunca ficará rico enquanto depender da aprovação dos outros. Diga-me com sinceridade, quantas decisões você deixou de tomar porque alguém perto de você não acreditou? Quantos projetos você abandonou porque teve medo de ser criticado? E pior, quantas vezes você viveu mais para agradar do que para prosperar? A verdade é brutal. A necessidade de aprovação é a maior prisão emocional da humanidade. E, diferentemente de uma prisão física, essa você mesmo cria, tijolo por tijolo, opinião por opinião, medo por medo. As pessoas que enriqueceram, que construíram impérios, que transformaram suas realidades, não pediram permissão, não esperaram que alguém dissesse: agora sim, você está pronto. Elas avançaram, mesmo sendo chamadas de loucas, imprudentes, exageradas. Pense nisso. Quem você seria hoje se tivesse parado de buscar aprovação 5 anos atrás? Onde você estaria agora? Que sonhos estariam vivos se você tivesse tido coragem de sustentar sua própria visão em vez de depender da visão dos outros? E aqui está um segredo que poucos sabem. Quanto mais você busca agradar, mais longe fica da sua essência. E a riqueza só pode nascer quando você está alinhado consigo mesmo. O mundo não recompensa quem tenta ser o que não é. O mundo recompensa quem assume sua identidade original, autêntica e poderosa. E então, eu te pergunto novamente, você quer ser aceito ou quer ser rico? As duas coisas raramente caminham juntas. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. A sexta verdade não apenas explica por que alguns prosperam com facilidade, mas revela por que muitos sabotam tudo quando finalmente começam a avançar. Sexta verdade: sua vida financeira é um reflexo perfeito de seus padrões emocionais. Muitos acreditam que dinheiro é sobre contas, planilhas, números, mas o dinheiro é, antes de tudo, emocional. Ele responde aos seus medos, à sua autoestima, às suas expectativas internas. Você já percebeu que algumas pessoas ganham bem, mas nunca conseguem guardar nada? Outras começam um projeto brilhante, mas desistem no primeiro obstáculo. Algumas sempre chegam perto, mas nunca alcançam. Isso não é azar, isso é padrão. A mente humana cria ciclos. E esses ciclos se repetem incansavelmente até que você tome consciência deles. Então responda para si mesmo, sinceramente, qual é o padrão emocional que controla sua vida financeira hoje? É o medo de perder? É o sentimento de não merecimento? É a crença de que dinheiro é difícil? É a esperança infantil de que alguém venha salvá-lo? Ou é a eterna autossabotagem no momento em que as coisas começam a dar certo? Eu aprendi, estudando as maiores mentes do mundo, que você nunca ultrapassa o seu padrão emocional. Se dentro de você existe um limite invisível, você pode até ganhar dinheiro, mas logo encontrará uma maneira inconsciente de perdê-lo. Se acredita que não merece prosperidade, sua mente criará obstáculos onde não existem. Se associa a riqueza à dor, culpa ou risco, você empurrará a prosperidade para longe, como quem evita fogo. E aqui vem a parte mais difícil de aceitar. Enquanto você não mudar seus padrões emocionais, nada mudará do lado de fora. É por isso que tantos passam a vida inteira tentando resolver seus problemas financeiros, usando apenas força física, esforço e trabalho duro, mas continuam presos aos mesmos resultados. Então eu te pergunto, com toda honestidade, se você tivesse que identificar agora qual padrão emocional tem sabotado sua riqueza, qual seria? Você tem coragem de encarar isso?
Tem coragem de assumir o que realmente sente quando pensa em prosperidade? Porque a partir do momento em que você descobre o padrão, ele perde força. E nesse instante, sua vida começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Exatamente como toda prosperidade genuína. Prepare-se. O próximo texto trará a sétima verdade, aquela que fecha este ciclo e que, quando entendida, tem o poder de alterar para sempre a forma como você se relaciona com a riqueza. Antes de revelar a última verdade, quero que você perceba algo essencial. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma razão profunda para a sua atenção permanecer presa neste vídeo. Talvez seja porque, pela primeira vez, alguém está dizendo exatamente aquilo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez seja porque, no fundo, você sabe que este é o tipo de mensagem capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. E agora eu, Napoleon Hill, vou revelar a sétima verdade, aquela que amarra todas as anteriores e expõe, sem filtros, a raiz invisível que define se uma pessoa será rica ou permanecerá na mediocridade. Sétima verdade: você nunca ficará rico enquanto continuar desperdiçando seu poder criativo. O poder criativo humano é a força mais valiosa que existe, e, no entanto, é também a força mais negligenciada. As pessoas gastam esse poder com preocupações inúteis, distrações constantes, brigas que não transformam nada e desejos interrompidos antes mesmo de começarem. Elas vivem reagindo ao mundo, em vez de construir um mundo próprio. Então eu te pergunto, quantas ideias brilhantes você já teve, mas nunca colocou em prática? Quantos sonhos morreram dentro de você antes de sequer virarem um plano? Quantas vezes você pensou em algo que poderia mudar sua vida e no dia seguinte simplesmente voltou à rotina, como se nada tivesse acontecido? A maioria das pessoas não percebe a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais cruel. O universo recompensa quem cria, não quem apenas deseja. Você tem um poder dentro de si que pode literalmente redesenhar a sua realidade, mas esse poder exige disciplina, exige visão, exige coragem e, acima de tudo, exige ação. Ação consistente, diária, intencional. Eu descobri, estudando centenas dos homens e mulheres mais bem-sucedidos do planeta, que todos eles tinham uma característica em comum. Eles não desperdiçavam sua criatividade com distrações. Eles canalizavam essa força. Eles protegiam suas ideias. Eles transformavam intenção em movimento, movimento em progresso, progresso em riqueza. Agora pense comigo. O quanto da sua criatividade está sendo roubado por preocupações que não servem para nada? Pela comparação? Pelo medo do julgamento? Pela busca desesperada por validação? Pela procrastinação camuflada de cansaço ou falta de inspiração? Quanto mais energia você gasta com o que não importa, menos energia sobra para criar o que pode transformar tudo. E aqui está o que poucas pessoas querem assumir. Você não está preso por falta de oportunidades. Você está preso por falta de direção. Não é a vida que te limita. É o uso que você faz do seu poder interno. E agora eu preciso te perguntar, profundamente, honestamente, sem máscaras, o que você faria hoje se tivesse coragem de usar 100% do seu poder criativo? Que projeto começaria agora? Que atitude mudaria seu destino? Quem você seria daqui a um ano se parasse de desperdiçar essa força? Mas antes de continuarmos, eu quero pedir algo, não por mim, mas por você. Curta este vídeo e se inscreva no canal. E eu vou te dizer o porquê. Quando você faz isso, passa a receber conteúdos como este, que mantém sua mente afiada, focada, cheia de insights e verdades que a maioria nunca vai ouvir. Se você realmente quer prosperidade, precisa se cercar diariamente de conhecimento que te impulsiona, não de distrações que te desviam. Agora, quero que você imagine algo comigo. Feche os olhos por um instante, enquanto continua me ouvindo.
Imagine a vida que você sempre quis, aquela que você talvez tenha medo de admitir até para si mesmo. Imagine os lugares que quer conhecer, as conquistas que quer celebrar, a liberdade que deseja sentir. Imagine a sensação de paz por saber que construiu isso com suas próprias mãos. Agora abra os olhos e responda: por que você ainda não começou a criar isso? Porque essa é a pergunta final, a pergunta que define quem continuará apenas assistindo e quem começará a transformar. A verdade é que a riqueza, a verdadeira riqueza, nasce no momento em que você decide parar de apagar incêndios e começa a construir sua própria chama. Ela nasce quando você coloca sua energia criativa no lugar certo, na hora certa, com propósito. Nós falamos sobre suas crenças, seus medos, seus padrões emocionais, sua necessidade de aprovação, seus limites autoimpostos. E agora chegamos ao ponto crucial. Nada disso mudará até que você use a criatividade como sua principal arma. Você tem uma mente capaz de gerar ideias que podem mudar seu destino, mas só vai mudar se você fizer algo com elas. E aí está a decisão que pode transformar seu futuro. Você vai continuar desperdiçando seu poder criativo, ou vai finalmente usá-lo para construir a vida que sempre desejou? A resposta está nas suas próximas ações, e elas começam agora.